Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Eu gostaria, de falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Gostaria que você abrisse em Lucas 5. Lucas 5. Todos encontraram? Nós temos um tema que a gente pode falar um pouquinho sobre essa noite. Jesus é mestre ou senhor da sua vida? Diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe disse: afaste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então aqui a gente vê que essa passagem, ela começa diante do Mar da Galileia, né? Algumas passagens a gente vai ver que vai falar sobre o Mar de Tiberíades, né? Então, outra passagem, igual aqui a gente vê, sobre o Lago de Genezaré. Então, a gente vê o Mar da Galileia, na realidade, era um grande lago, né? Então, assim, pela dimensão, pela proporção ali, a gente vai ver, né, 21 quilômetros, né? Então, por 12, então era uma extensão muito grande. Então, assim, o pessoal que estava naquela região, eles estavam acostumados com essa pesca, né? Estavam acostumados. Então, isso era algo do cotidiano deles. Eles viviam isso, eles estavam diante disso, né? Então, aqui a gente vê, eles iriam pescar nos barcos, né? Barcos de madeira, e ali a gente vai ver algumas redes que eram redes diferentes do que nós temos hoje, porque às vezes a gente imagina aquela rede feita de nylon e tudo, né? Mas eram redes feitas de fibras, né? De um material diferente. Então isso dava um trabalho. E aqui a gente vê que Jesus, ele está falando aqui, né? E ele pede um barco emprestado, e é interessante que ele vai pedir o barco de Pedro, né? Então, assim, eu que já morei, né, nessa parte, na beirada de um rio, eu sei muito bem, né, e eu creio que talvez você saiba também, que a água ela é um condutor, né? Então ela consegue ali conduzir a nossa voz de uma forma bem grandiosa. Então, assim, pessoas que às vezes eram parentes que estavam do outro lado do rio quando queriam atravessar, eles davam um grito, e lá de casa a gente conseguia ouvir muito bem, né, o que eles estavam gritando, porque a água ela faz essa condução. Então Jesus, como ele estava ali comprimido pelas pessoas, você vai ver que Jesus, ele vai entrar nesse barco para que pudesse ter uma facilidade, até para que as pessoas pudessem ouvir, porque
Na época a gente não tinha essas caixas abençoadas, né, que iriam facilitar muito, né, então diante da compreensão para que pudessem estar ouvindo. Então, essa primeira parte, a gente vê que eles estavam lavando as redes. E nas nossas vidas, muitas das vezes nós passamos por isso. Eles estavam diante de um momento que eles tinham pescado a noite toda e não tinham pegado nada. E eles estavam lavando essas redes. Então, assim, essas redes sobre as nossas vidas podem ser os desânimos que acontecem na nossa vida. Muitas vezes as frustrações que acontecem sobre as nossas vidas. Às vezes nós planejamos algumas coisas e de repente não conseguimos. Às vezes nós fazemos planos e de repente não alcançamos. Mas aqui nós temos uma situação que eles estavam ali lavando. Estavam ali junto, mas é interessante que Jesus ele estava pregando e Jesus estava observando aqueles pescadores. Jesus ele estava olhando aqueles pescadores. Jesus ele tinha um propósito com aqueles pescadores. Mesmo diante das frustrações que eles passaram, mesmo diante da noite que eles passaram, Jesus ele tinha um propósito com eles. Jesus tem um propósito com a sua vida. Independente do que você possa estar passando, independente do momento que você possa estar vivendo, independente das frustrações que você possa estar passando, Jesus ele tem um propósito sobre a sua vida. E esse propósito não vai deixar de se cumprir porque de repente não aconteceu, porque de repente não deu certo, porque de repente naquele momento, né, não, você não conseguiu. Mas muitas das vezes nós pensamos em parar. Muitas das vezes nós pensamos em abandonar, muitas das vezes nós pensamos em desistir. Mas aqui nós estamos diante dessa parte. E aqui é interessante que a gente observa essa primeira parte. Jesus, ele entra naquele barco, ele se afasta. A gente começa a observar, né, os pescadores ali. Você entende que eles estão ali fazendo o serviço, se preparando, né, para que eles pudessem voltar depois novamente, para que pudessem tentar pescar novamente. Mas é interessante que quando Pedro ele se aproxima do Senhor, tem algo que nos chama a atenção nesse texto, e é sobre isso que eu gostaria de mostrar. É um pouquinho sobre isso, porque a primeira vez que Pedro ele se aproxima do Senhor, ele vai chamar o Senhor de mestre. Observe bem aí, no versículo 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre. Aqui você vê que Pedro ele vai responder ao Senhor: mestre. Ele entende que Jesus era aquele que estava ensinando, era aquele que estava passando um conhecimento. Ele entende sobre isso. E ali ele entende sobre o Senhor, ele tinha ouvido a palavra do Senhor. E Pedro, a gente já sabe que Pedro era aquele que sempre era o primeiro, né? Ele era sempre o primeiro a falar, ele era sempre o primeiro em tudo. Mesmo que errasse, era o primeiro, né? Então, a falar. Então aqui a gente vê isso. E aqui ele fala assim: ó, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. É interessante que houve um esforço durante a noite, mas aqui nós observamos que estão durante o dia. O horário de pesca era o horário da noite. E Jesus chama eles para pescar durante o dia. Eu quero te dizer que talvez você espere que o seu milagre aconteça em um ambiente diferente, não. Mas Deus ele vai fazer um milagre no ambiente que você está, no ambiente que você está acostumado. Se você está aqui na igreja, Deus vai fazer aqui na igreja. Se você está no trabalho, Deus vai fazer no seu trabalho. Sabe, se você está na escola, Deus vai fazer na escola. Independente do lugar que você esteja, Deus ele pode fazer. Deus ele vai fazer. Mas de repente você fala assim: não, mas eu estou aqui orando à noite, e talvez no período da noite, talvez não apareça ninguém. Mas de repente você vai estar durante a noite aqui, e de repente vão bater pessoas e vão chegar aqui na igreja. Talvez você possa estar em casa e talvez fora de um período de trabalho. E Deus ele vai fazer naquele lugar. Deus ele vai fazer naquele ambiente. Porque para Deus fazer
ele não necessita que tenha. Ele faz ter. Ele é aquele que faz ter. Você não precisa que tenha. Ele é aquele que faz ter. Então ele diz assim: Senhor, mestre. Primeiro ele diz assim: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Aqui nós temos um ponto que precisa estar sobre as nossas vidas. Outras versões vai falar assim: pela tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Meus amados, nós precisamos ter uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. E essa palavra de Deus que está sobre a sua vida, ela vai se cumprir. A palavra do homem, ela pode frustrar, mas a palavra de Deus sobre a sua vida, ela vai se cumprir. No tempo certo, no tempo exato, ela vai se cumprir. Não no nosso tempo. Porque de repente nós pensamos, não, Pedro ele poderia ter falado: Senhor, eu conheço muito bem desse mar, eu conheço cada ponta aqui. Nesse horário, não tem peixe. Nesse horário, não dá certo. Quantas vezes nós pensamos assim sobre as nossas vidas, talvez no trabalho, talvez pessoas, talvez o Senhor fala com você: ó, liga para tal pessoa, você fala assim: não, Senhor, mas nesse horário não, nesse horário não vai dar certo. Mas pela palavra do Senhor, nós precisamos e devemos fazer, diante da palavra do Senhor. E Pedro, mesmo sendo esse teimoso, ele ouve a palavra do Senhor, e diante dessa palavra, ele vai até o lugar que o Senhor indicou, e ele lança as redes ali. Que a gente possa ir até o lugar que Deus nos falou. Você possa sair do seu lugar. Talvez você estava lançando ali, você estava lavando as redes, passando por um trabalho, não era o momento ali de repente você sair, talvez não era o momento de você ir, mas Deus falou o seu coração e você vai sair em obediência ao Senhor. Pela tua palavra, Senhor, eu irei. Pela tua palavra, Senhor, eu lançarei. Pela tua palavra, Senhor, pela palavra do Senhor, nós precisamos confiar. Pela palavra do Senhor, nós precisamos crer. Pela palavra do Senhor, vai acontecer sobre a sua vida. Pela palavra do Senhor, lugares que estão vazios se preencherão de pessoas que chegarão neste lugar. Pela palavra do Senhor, pessoas vão te procurar para ouvir mais do Senhor. Pela palavra do Senhor, pessoas vão chegar. Pela palavra do Senhor. Nós precisamos ter essa confiança, que pela palavra do Senhor Ele faz. Não, Senhor, mas não é o momento. O momento é o momento de Deus. O momento é conforme a vontade de Deus. Eles estavam durante o dia. Durante o dia não dava peixe. E a maior pesca deles foi feita no momento que não tinha peixe. A sua maior pesca, ela vai ser feita no momento o qual não tem peixe. Mas isso é para que o nome de Deus ele seja glorificado, para que o nome de Deus ele seja engrandecido, né? Então aqui a gente observe um pouquinho aqui no 6 assim: quando pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais para os seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Então aqui a gente vê que a quantidade de peixe ela foi enorme, era muito peixe, né, que eles pegaram. Então era uma quantidade não esperada naquele momento, né? Então de repente nós esperamos algo e Deus ele nos surpreende. Deus é esse Deus que faz isso sobre as nossas vidas, né? Porque Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, né? Deus ele faz isso sobre as nossas vidas, e Ele faz isso sobre a sua vida. Eles esperaram uma quantidade, olha, vamos lançar, quem sabe a gente pega alguma coisa aqui, né? Mas de repente eles não conseguiram arrastar, e eles tiveram que pedir ajuda, eles tiveram que chamar outras pessoas, para que pudessem participar da bênção deles. Você consegue compreender? Você vai precisar chamar outras pessoas para que você possa participar, para que eles possam participar do que Deus ele irá fazer sobre a sua vida, para que Deus ele irá fazer sobre o seu trabalho. Sabe, de repente você trabalha só
E talvez Deus ele vai fazer, sabe? Deus ele vai fazer sobre a sua vida para que você consiga outras vidas, outras pessoas, para que você possa empregar outras vidas, outras pessoas. Mas como? Não tem peixe neste lugar. Deus ele faz ter. Deus ele faz ter. Talvez de repente hoje você fale assim, olha, mas eu sou empregado, mas Deus tem queimado no seu coração para que você possa ser um patrão. Você consegue entender isso? E você olha para o mar e fala assim, não, mas esse não é o momento. Mas Deus ele está te dando uma palavra, e pela palavra do Senhor, não por palavra de homens. Porque Pedro, se fosse uma outra pessoa que falasse para ele ir naquele mar, ele não entrava de jeito nenhum. Ele não ia. Mas pela palavra do Senhor ele foi. E diante da palavra do Senhor, ele fez uma pesca grandiosa. Mas é interessante que a primeira vez que a gente observa, ele fala Senhor, né? Ele não fala Senhor, mas ele vai falar Mestre. Ele via Deus, ele via Jesus ali apenas como aquele que ensinava, aquele que estava com a palavra abençoada, né? De repente aquele que estava realizando algumas curas. Mas no versículo 8, você consegue entender que quando Pedro, ele vai descer daquele barco, ele vai descer de uma forma diferente. Ele subiu para aquele barco com uma expectativa, com uma visão. Quando nós encontramos com o Senhor, a nossa visão de Deus, ela muda. Que a nossa visão, ela possa mudar. Que a nossa visão, ela possa ser transformada. Da mesma forma que foi a de Pedro. Da mesma forma que ele foi transformado ali. Diz assim, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste de mim, Senhor. Você vai ver que a primeira coisa que ele faz é se prostrar em adoração, reconhecendo quem Jesus é. Ele desce daquele barco e ele se prostra. Ele reconhece quem ele é. Ele reconhece que ele é o Senhor. Ele reconhece que ele é o Senhor. Ele entende, ele é um pescador e ele sabe que ele, por ele mesmo, ele não conseguiria pegar aqueles peixes naquele horário. E quantas pessoas estavam ali? Quantas pessoas também viram? Quantas pessoas presenciaram? E isso era algo do cotidiano delas. Eles conheciam. Talvez eles olharam aquele lugar e falaram assim, eles vão lançar a rede ali, mas ali nunca deu peixe. Ali nunca deu nada certo. De repente ninguém conseguiu fazer ali, você consegue entender? Sabe, as pessoas tentaram abrir, mas fechou. Sabe, as pessoas tentaram ir naquele lugar, mas não deu certo. Sabe, ninguém se convertia naquele lugar. Sabe, mas pela palavra do Senhor, vai lá. Vai lá. Pela palavra do Senhor você vai. Porque de repente as pessoas vão olhar e vão falar assim, não foi por ele, mas foi Deus que fez. Foi Deus. Eles olharam e eles conseguiam ver que não era Pedro, mas era o próprio Deus que tinha feito ali. Foi ele que fez. E aqui nós temos algumas passagens que nos chamam a atenção sobre isso. Você vai ver que mesmo Lucas, né? Lucas ele vai tratar, e é interessante, eu acho esse texto interessantíssimo. A gente vai ver Lucas 18, ele vai tratar sobre o jovem rico. E é interessante a forma que o jovem rico, ele se aproxima de Jesus. Observe aí, Lucas 18, 18. Diz assim, certo homem importante lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Lucas 18, 18. A gente vê aqui que esse jovem, a gente observa que ele chega para Jesus, entendendo que Jesus era mestre. E aqui estava um conhecedor da palavra. Aqui nós temos um judeu que quando você vai ver a conversa que ele vai ter com Jesus, né? Olha, eu não adultero, sabe, eu não peco, sabe, eu obedeço pai e mãe, eu tenho honrado eles, diante de tudo.
Mas a gente vai observar que Jesus, ele conhece o nosso coração. Jesus, ele conhece as nossas falhas. Jesus, ele sabe onde nós precisamos mudar. E ele fala com esse jovem. Ele vai tratar esse jovem e ele vai falar com ele. Ele fala assim: olha, pega o seu dinheiro, vende ele, dá aos pobres, vem e me segue. Isso era um conhecedor da palavra. Ele é orientado por Jesus. E ele não obedece. A palavra aqui nos mostra que ele se entristece e ele vai embora. Mas só que no 19, o que chama mais atenção é que de repente tem um certo homem chamado Zaqueu, que era chefe, dos publicanos, um ladrão, porque o publicano já era ladrão, o chefe, ladrão mais um pouquinho. Mas diante dessa situação, você vai ver, observe aí, a gente vai ver que, Lucas 19, você vai ver que Jesus, ele quer estar na casa de Zaqueu. Ele vai até Zaqueu. Zaqueu, uma pessoa que tinha uma vida totalmente errada. Mas é interessante que Jesus, ele não fala com Zaqueu: Zaqueu, dê a metade dos seus bens aos pobres. Mas o próprio Zaqueu, ele fala assim: Senhor, eu estou pegando, metade dos meus bens eu estou dando ao pobre. Algo próprio dele. Algo próprio. Você consegue entender isso? De repente, nós estamos no meio da religião. E talvez o nosso coração não está como o de um ladrão. Você consegue entender? Isso é muito forte. Porque Jesus não precisou falar com ele. Mas ele falou com um conhecedor da palavra. E esse conhecedor não obedeceu. Mas é interessante no 8... depois que ele fala sobre tudo isso, como Zaqueu vai tratar Jesus. Observe aí no 8, diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, Senhor. Zaqueu não era o conhecedor da Bíblia. Mas quando Zaqueu se levanta, ele se dirige a Jesus como Senhor. E a gente vê aquele jovem rico, quando ele vai se dirigir a Jesus, ele se dirige como mestre. Meus amados, há uma grande diferença entre aquele que nos ensina e entre aquele que nos governa. Jesus, ele quer governar as nossas vidas. Jesus, ele quer direcionar as nossas vidas. Jesus, ele quer ser esse Senhor sobre a minha e sobre a sua vida. Jesus, ele quer ser assim. E nós temos uma última, para que você possa guardar. A gente vê que uma outra autoridade, João 3, vai falar sobre Nicodemos, João 3, abre aí. É tão interessante, essas passagens são para nos confrontar realmente, porque a gente vê pessoas conhecedoras, muito conhecedoras da palavra, e de repente elas não viam Jesus como Senhor, mas viam Jesus apenas como mestre, como aquele que poderia ensinar, Então aqui diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele se dirige e fala o quê? Mestre, sabemos que ensinas. Nicodemos, ele se aproxima do Senhor à noite, com medo, já. E aqui você observa que ele vê ele como um mestre, como aquele que poderia ensinar ele. Mas nós entendemos, que tem uma passagem fantástica, que é João 3,16, e Jesus estava diante dessa situação. E a gente vê que ele explica, ele fala muitas coisas com Nicodemos. E quando a gente vai chegar
quando Jesus, né, ali morre, abre em João 19, 38, 39. Nicodemos, ele estava com medo, né? Então, estar próximo de Jesus gerava esse medo diante dos judeus, a perseguição que eles estavam, diante de tudo que ele estava realizando, os milagres que ele estava fazendo, né? Então, mas ele vai ali, já tinha uma curiosidade nele, né? No coração dele, e ele procura. Mas aqui a gente vê que após Jesus ele ser morto, a gente vai ver algo aqui nessa passagem assim. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Então aqui, observa bem, aqui já fala que José era um discípulo secreto. Era um discípulo secreto do Senhor. E junto com ele estava outro também, que era Nicodemos. Então a gente tem a turma do secreto aqui, né? Então que eram os discípulos que ninguém podia saber. Mas diante da morte do Senhor, é interessante que era para esses discípulos correr. E eles se aproximam. Nicodemos, que foi à noite, ele foi até o corpo durante o dia. Ele até cita aqui, aquele que foi à noite. Mas aqui a gente vê que ele já vai durante o dia. Quando nós chegamos até o Senhor e entendemos que Ele é mestre, talvez a gente vai à noite. Mas quando nós entendemos que Ele é Senhor, nós já não nos importamos com o dia. Existe uma transformação, existe uma diferença. Da mesma forma que aconteceu com esses que estavam. Então aqui a gente vê, né, pessoas, né, que eram conhecedoras da palavra, né? Então aqui a gente vê que Nicodemos, ele era uma grande autoridade. Ele era uma autoridade entre os judeus. Mas ele foi reconhecer depois o Senhor. E talvez nós estamos diante de uma situação dessa. Talvez nós estamos como os dois discípulos secretos. Talvez até para vir para a igreja, talvez a gente tenha alguma cisma. Talvez a Bíblia a gente nem leva para que ninguém, nenhum dos familiares possa ver, né? Para que a gente possa apenas chegar. Mas eu quero te dizer, Jesus, ele vai deixar de ser mestre na sua vida para que ele possa ser Senhor. Ele vai deixar de ser mestre e ele vai ser Senhor sobre a sua vida. Ele vai reinar sobre a sua vida. Aqui nós, no finalzinho, voltando para o texto, a gente vai ver, volta aí, para a gente possa finalizar. Lucas 5:9. Diz assim: pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A gente observa que diante de um milagre grandioso, isso gera um impacto tão grande na vida deles, que eles começam a seguir o Senhor, que eles começam a seguir Jesus. Eles largam tudo e eles vão seguir o Senhor. Que a gente possa puxar os nossos barcos para a praia, que a gente possa seguir o Senhor. Independente do lugar que Deus ele te coloque. Aqui diz que ele não chamou Pedro para que pudesse ficar pescando peixes, mas chamou ele para que ele pudesse pescar homens. Deus te chama para pescar homens. Independente do lugar que você esteja, se preocupe com o seu familiar, se preocupe com o seu amigo de escola, de faculdade, com os professores. Se preocupe com essas vidas. Ganhe essas vidas para o Senhor.
Fale com essas vidas do Senhor. Talvez você tenha um acesso que o pastor Flávio não tenha. Talvez você vai encontrar pessoas que talvez o pastor não vai encontrar. Mas Deus, Ele te chamou para que você possa pescar homens. Independente do milagre que Deus Ele vai fazer sobre a sua vida, entenda isso. Ele vai fazer. Mas para que você possa ter uma compreensão de quem Ele é sobre a sua vida. Ele vai fazer. Eu tenho certeza que você vai testemunhar do que Deus Ele vai fazer sobre a sua vida. Talvez você olhe e fale assim, olha, mas o mar não está para peixe. Não precisa estar. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E Ele fará. Amém? Mas nós precisamos deixar e ter a mesma visão que Pedro teve. Né? Talvez nós entendemos Jesus como aquele que tem, né, nos ensinado apenas, mas não entendemos Ele como nosso Senhor e Salvador. E essa precisa ser a nossa compreensão. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, possa fortalecer, né, seu coração a cada dia. Agradeço, né, por essa oportunidade, pastor. Deus abençoe, viu? Deus tem sido bom para conosco. Em janeiro nós fazemos uma série de mensagens chamada Uma Vida com Propósito. E eu não falei nada com o pastor Deus. Não pedi ele um tema, pregue sobre isso, traga tal texto. E o pastor traz essa palavra dos céus para nós. Finalizando, né, a nossa série aqui dizendo, você tem um propósito de vida. Você é um pescador de homens. Você é uma pescadora de homens. Quando que eu serei um pescador de homens e de mulheres? Quando que eu serei um pescador do Senhor? Quando eu entender meu Senhor e não o meu mestre. Vamos ter Jesus como nosso Senhor e não como nosso mestre. Amém, irmãos? Quero declarar em nome de Jesus, esse ano você verá resultado dos seus evangelismos aonde vocês estiverem. Do ano de 2025 você verá os seus familiares convertendo, porque você estará sendo um pescador de homens chamado pelo Senhor, porque você entendeu que Ele é o seu Senhor e não somente o seu mestre. Vamos colocar de pé para a gente poder orar. Que Deus os abençoe, que Deus os direcione em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Davis, da missionária Roseli, sua família. Eu quero declarar em nome de Jesus, abençoe eles lá na cidade de Bocaina, derrame sobre eles a presença do Senhor, sê com eles, Deus. Prospera, Senhor Deus, a igreja. Levante, Senhor Deus, homens e mulheres para abençoar, ofertar na vida, no ministério desse casal, dessa família. Nós te pedimos em nome de Jesus, dê discípulos para eles naquela cidade. Oramos em nome de Jesus, abençoando essa cidade, abençoando a região, que o Senhor possa derramar unção, sabedoria, discernimento, graça, fortalecimento sobre a vida deles. Nós oramos como igreja, abençoando essa família em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Que o Senhor nos ajude a ter o Senhor como nosso Senhor de fato, aquele que nos chamou, aquele que nos salvou e aquele que nos faz salvador, ganhador de homens. Não teremos vergonha do Senhor, de dia, de noite, qualquer hora é oportunidade para pregar a palavra do Senhor. Nos instrua, nos ajude a ver dessa forma, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Fortaleça os meus irmãos, dê sabedoria e discernimento na hora dos desafios, das dificuldades, que sejam enviados do Senhor, missionários do Senhor nessa cidade, nas suas famílias. Nós oramos te pedindo, nos dê ousadia para que possamos pregar a tua palavra em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Olha para o seu vizinho e diga: você é um missionário do Senhor, você é um homem, uma mulher do Senhor. Amém? Amém. Estenda suas mãos, vamos orar encerrando. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde.
Que o Senhor, meu Deus, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados. Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus.